Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast do IFCast. E hoje vai ter um podcast maravilhoso. Espero que vocês gostem. E eu vou passar a fala para os meus amigos. Vou começar aqui falando sobre o currículo do nosso professor, né? O Wellington Manuel Santos da Silva, o nosso convidado especial. Ele é professor da matéria de matemática. Ele também possui graduação em matemática pela UFAL e atua na área de matemática, né? De geometria analítica, GeoGebra e valores. Agora, para começar, eu gostaria de perguntar a primeira coisa para o senhor. Quando foi o momento de clique em que o senhor percebeu que devia repensar na sua forma de ensino? Bom, 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 no caso, o principal objetivo do professor é passar o conhecimento, mas passar o conhecimento não de uma maneira qualquer. É preciso atender o objetivo de que o aluno consiga compreender bem o que está sendo passado. E a matéria que eu ensino, venhamos e convenhamos, ela não é uma das matérias mais simples. Então a gente tem que se reinventar o tempo todo. Cada geração, eu já estou em sala de aula por aproximadamente 20 anos. Então cada geração é uma novidade. A gente passou por uma pandemia e a gente precisou reinventar-se de uma maneira extremamente agressiva para poder atender a esse objetivo. Então, quando a gente pensa no aluno, quando a gente pensa em um objetivo que o aluno possa compreender o conteúdo, então a gente faz tudo o que for possível para poder alcançar esse objetivo. Então, professor, na opinião do senhor, o que seria um professor médio e um professor inesquecível? Eu acho que um professor médio, na minha opinião, é aquele professor que não se importa muito com o que o aluno está aprendendo ou não. Ele simplesmente está interessado em cumprir a carga horária dele, aplicar suas avaliações, mas não se preocupa no outro lado da ponta. Ou seja, vocês sabem que quando a gente assume uma responsabilidade, imaginando que essa responsabilidade seja uma vara, a vara tem duas pontas. Então, eu passo o conhecimento, mas eu preciso que o meu aluno também compreenda. Então, um professor mediano, né, vamos usar essa palavra, seria um professor que se preocupa só na ponta que está na mão dele, e não na consequência que é o aprendizado do aluno ou não. Professor, mas assim, eu gostaria de perguntar algo muito interessante. Como que o senhor realmente produz as suas aulas? É tudo espontâneo? Como que seria? Tá. O conhecimento acadêmico a gente adquire na universidade, né? Você não citou aí, mas além de ser graduado em matemática, eu também sou mestre em matemática. E o mestrado que eu fiz, ele auxiliou bastante porque ele trouxe conteúdos do ensino médio que, de certa forma, traziam uma abordagem diferente. Então, a parte acadêmica é a parte mais fácil. E a parte de passar o conteúdo é o que traz muita dificuldade. Por quê? Isso a gente não aprende na faculdade. Isso a gente aprende com o dia a dia. Existiu diversos momentos, hoje vocês me veem dessa forma, né, como um professor legal, divertido, dinâmico, mas eu nem sempre fui assim. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito quadradinho. A gente quer aquela coisa muito perfeita. E não é desta forma. Vocês que nos ensinam. Então, na verdade, o aprendizado acontece na sala de aula, acontece com a prática, com o dia a dia. E o tempo todo eu estou aprendendo com vocês. Então, professor, o momento que o senhor olhou assim e falou: "Ah, eu quero ser professor, eu quero seguir essa profissão, quero seguir essa carreira". Cara, foi muito engraçado, porque na verdade não foi uma coisa planejada, digamos assim. Ah, Em determinada ocasião, eu fui pai muito jovem, então eu fui pai com 19 anos. muito cedo. E aí aconteceu que o governo do estado de Alagoas, na época que eu estava no segundo, terceiro ano, ele tinha um programa chamado Incentivo à Docência. E o estado ele tinha uma carência de professores de matemática, física, biologia e química. E aí, como eu era aluno de escola estadual, se eu escolhesse uma dessas quatro áreas, eu iria receber uma bolsa de formação. E aí eu pensei, bom, eu sou pai.
Então, logo, É, se eu passar em uma dessas matérias, eu vou conseguir a bolsa e vou continuar estudando. Então, meio que eu fiquei na dúvida entre matemática e física, e no final das contas eu acabei escolhendo matemática porque era uma coisa mais pura, física tem um pouco mais de aplicação, tá? Então foi meio que, só concluindo a resposta, foi meio que uma necessidade somada a uma oportunidade. E é isso que eu acho interessante e que eu gostaria de passar para vocês. Na vida, a gente tem a necessidade. Quando a necessidade casa com a oportunidade, é perfeito. Então, foi mais ou menos o que aconteceu com a minha vida e na escolha que eu fiz. E hoje, eu não sei fazer outra coisa. Eu amo o que eu faço. Né? professor, mas falando assim, o senhor até falou que quando a pessoa sai da UFAL, do mestrado, né, no caso, a pessoa sai muito quadradinho. Uhum. E eu gostaria que o senhor entrasse mais nesse foco. Como que o senhor se diferencia de antes e agora? Seja sincero, mais a fundo. Tá. A gente se torna, vamos usar uma palavra, a gente se torna mais humano. Com Humano no certeza, né? sentido de ver a necessidade do outro. Por exemplo, quando a gente ensina um determinado conteúdo que o aluno, assim que sai da faculdade, que o aluno não sabe, é zero. Não, não, ele não sabe, ele tem que saber aquela vírgula e tá. Mas quando a gente, com a prática, percebe que a coisa não é tão perfeita no mundo real, a gente começa a flexibilizar um pouco mais e, consequentemente, buscar estratégias de ensino. Por exemplo, uma das minhas estratégias é tentar envolver o aluno para que ele fique sempre atento. E o que eu uso para envolver? Eu uso geralmente anedotas, que são brincadeiras, algumas brincadeiras Você usa relacionadas muito. ao meu dia a dia, principalmente. Então eu Sim. me uso como uma forma de chamar a atenção, porque à medida que você presta atenção em mim, eu já tenho o primeiro passo para poder passar o conhecimento para você. E aí depois vem a forma diferenciada, que é passar isso de uma forma o mais claro possível, com a maior paciência. É necessário Com ter certeza, é muito muita necessário. paciência, né? Então é isso. Professor, mas assim, eu gostei da sua ideia, que o senhor falou que nem tudo é perfeito, né? Eu gostei muito porque o seguinte, nem todo mundo aprende de certa forma, né? Não é tudo perfeito. Uhum. E é isso que eu gostaria que o senhor falasse mais, assim. O senhor percebe nos alunos isso? Sim, O senhor sim. consegue? Inclusive, em relação a essa perfeição, a gente nunca vai alcançar, né? Todos nós. Como eu falei para vocês, todos os dias eu aprendo com vocês. Todos os dias, a cada oportunidade que eu tenho, aqui e ali, eu aprendo com vocês. E um dos princípios que eu utilizo para a vida é ser humilde. A gente precisa ser humilde e entender que não sabemos tudo. Entender que essa imperfeição, ela faz parte da vida. Então, mesmo que você não consiga compreender tudo, você vai conseguir concluir o curso, que no caso o curso que vocês fazem, o curso de logística. Vai. Existem fases e existem etapas que a gente tem que superar. E essa superação, ela vai exatamente a partir da... Agora, não pode não ter vontade de aprender, né? Uma das coisas que é mais importante para o nosso dia a dia, de uma maneira geral, é: você quer aprender? A partir desse ponto, o professor pode ensinar. Se você não quiser aprender, meu amigo, eu posso ficar jogando bolinha para o alto, fazendo um malabarismo que você não vai querer. Exatamente, exatamente. Sim, professor. O senhor já tinha dito a história do senhor, de como o senhor quis se tornar professor. Eu quero perguntar para o senhor como é que foi a trajetória para o senhor chegar aqui no IFAL. Tá, a trajetória foi, É, foi história por trás. bem complexa, né? Continuando a história, no final das contas, eu consegui passar na universidade Uhum. e no final das contas a bolsa não saiu. Então, de certa forma, eu tive que manter uma postura ou uma rotina dupla. Eu tinha que trabalhar e estudar. Então, eu trabalhava como um barman em uma barraca de praia, eu não vou citar o nome para não. Eu trabalhei já como auxiliar de serviços gerais em um hotel aqui na Orla, porque a minha família, toda ela, é de classe baixa. Então,
todas elas, a gente veio da periferia. Então, de certa forma, a gente tinha que... Eu sou o primeiro, eu sou a primeira pessoa da minha família que fez faculdade, para você ter uma ideia. Então, assim, a trajetória foi bem complexa. Como eu já tinha acontecido essa situação na minha vida, né? De ser pai muito novo, aí as coisas complicaram ainda mais. Então, tinha o fator financeiro, tinha o fator de ser pai e tinha o fator de ser o primeiro da família a estar, digamos assim, ingressando em uma faculdade, em um curso superior. Então, isso mostrou para os outros, para todos... Tem um tio meu que ele fala assim, quando eu vou falar de alguém da minha família, eu gosto de falar do Wellington, porque ele é uma referência para a família. E os filhos dele, hoje, fizeram faculdade por conta dessa referência. Então, nós, como pessoas simples, não importa qual a faixa financeira que você esteja, vocês são agentes transformadores. Então, é importante não só com palavras, mas com o exemplo. O exemplo de vida é muito importante. E aí foi trabalhando em escolas públicas, privadas, eu comecei a ensinar já no meu segundo ano. No meu segundo ano eu já comecei a ensinar por conta da carência. Então, consegui concluir com êxito. O interessante é que a faculdade, desculpa se eu estiver sendo muito longo, mas a faculdade de matemática, ela tem um índice muito grande de reprovação. Então, eu, aluno de escola pública, na minha turma de cálculo 1, tinha 60 alunos. Imagina. A sala era um auditório. Desses 60 alunos, até 12 alunos foram aprovados. Imagina quem estava lá. Então, de certa forma, assim, não é onde você está que faz a diferença, mas é a força de vontade que você bota naquela situação. Então, eu tinha tudo para dar errado. Eu comecei dando errado. A verdade é essa. Mas aí, de certa forma, em algum momento, houve uma virada de chave e eu consegui sair daquela condição. O meu sonho, sabe qual era o meu sonho? Deixa eu falar aqui, só para finalizar. Fale. O meu sonho Diga. era ser porteiro da escola que eu trabalhava. Sério? Sério. Porque, para mim, o porteiro era o cara mais estável que eu conhecia. Mas não é mentira, Então, né? Não é mentira pro certo Então, lado. de certa forma, eu olhava assim, eu disse, cara, que massa, meu sonho, eu gostaria muito. E aí eu pensava nisso, pensava Sério? literalmente. Só que, o que aconteceu? O que a vida me reservou? Eu passei a ser professor da escola que eu trabalhava. Então, isso... Minha mãe Uma também virada de falava, chave, né? eu gostaria Vira muito que o meu é. filho estudasse no IFAL. Hoje eu sou professor do IFAL. Então, você né? pode, cara, transformar a sua realidade a partir da força de vontade. Para isso, eu estudava de manhã, estudava à tarde, todo horário livre eu estudava. Porque à noite eu tenho que fazer faculdade. Sim, professor, quando o senhor conquistou essas coisas, eu sei que o senhor tem um carrão, uma moto, uma massinha. Como é que foi, tipo assim, como é que foi quando o senhor comprou? O senhor falou assim, nossa, eu consegui mudar a minha vida, a vida da minha família. Como é Cara, que foi isso? eu sempre fui muito pé no chão. Então, como eu falei, um dos meus princípios é ser humilde. Eu não gosto de exposição. Eu não gosto de estar me expondo. Inclusive, aqui para mim está sendo um pouco até... Eu estou um pouco até nervoso Mas por é isso. normal. Porque eu comprei o meu carro à vista. Eu comprei a minha moto à vista. Só que isso tem a ver não com a minha formação como professor. Tem a ver com a minha disciplina como ser humano. Novamente, você precisa colocar metas, objetivos na sua vida. Quando eu era um menino, lá com 19 anos, que fui pai, o meu objetivo era passar na faculdade. Com certeza. Cara, eu foquei nisso. Eu colocava a fórmula na parede, no banheiro, na geladeira, onde você imaginar tinha fórmula na minha casa. Imagina. Minha tia entrava e meus familiares entravam e assim, bicho é louco. O nome da minha mãe é Neide. Aí falavam assim, Neide, esse menino tá ficando louco. Não estava ficando louco. Sabe o que é isso? Foco. Objetivo. Foco. Meu objetivo era passar na faculdade. E depois, acabou? Não. Só vai escalando, meu amigo.
Então, depois que eu passei, o objetivo era o quê? Concluir. Eu não perdi uma matéria no curso de graduação de matemática inteiro. Estudava à noite, trabalhava e não perdi uma matéria. Com certeza. Então, a mesma maneira, os bens materiais. Hoje, eu faço investimentos. Então, eu invisto na bolsa de valores, eu compro fundos imobiliários, eu faço várias coisas, vários malabarismo, mas mantenho a minha vida modéstia. Hoje eu me organizo de tal forma que a minha remuneração, eu gasto 70%. 30% vai para os meus investimentos. Então, quando eu falo para você que comprei um carro à vista, né? Eu não vou falar o nome para não estar o comercial. Não, não. Então, foi uma questão de disciplina mesmo, desse objetivo que eu tenho de vida, que é crescer. Todos nós né? temos, de Com certa certeza, forma. com certeza. Mas precisamos ser pé no chão. Não faça nada para exibir-se com ninguém. Faça as coisas porque você quer, porque você deseja, porque existe um sonho no seu coração. Com certeza. Professor, mas assim, o senhor está ciente que dessa turma inteira, algumas pessoas vão querer ser professores, né? E assim, o senhor como referência, o que o senhor acha que é essencial para um professor conseguir chamar a atenção da turma assim? Ser uma pessoa amável? Amar o que faz. Com certeza, né? Cara, não existe outro segredo. Se você faz com amor, e quando eu falo, eu brinco com isso, né? Chega, tô me arrepiando. Verdade. Porque quando você faz algo com amor, não tem como dar errado. Você pode, em determinados momentos, falhar, em determinados momentos ter dificuldade, mas se você está fazendo com amor, cara, ame Certo, aquilo né? que você faz. Não associe o seu futuro apenas a bens materiais. Ao que você pode ganhar. Ah, eu vou participar, fazer essa profissão, eu vou fazer essa faculdade, porque hoje em dia essa faculdade está dando muito dinheiro. Não dá. Ilusão. Você precisa conciliar dinheiro, ou seja, satisfação financeira, com satisfação pessoal. Se você não combinar essas duas coisas, você vai ser uma pessoa infeliz. Se você simplesmente, não vou fazer porque eu sou bonzinho, não tenho uma boa remuneração. Você precisa ter uma boa condição de vida. Você precisa proporcionar uma boa condição de vida para sua família. Então, tem que ter uma boa condição financeira, sim. Mas você precisa fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta. E não importa qual a área. Se você faz com um diferencial, com certeza você vai se destacar. Com certeza você vai ter o seu espaço no mercado de trabalho. Mesmo que no começo você tenha que ralar bastante. A primeira escola que eu trabalhei, a escola estava falindo. Me colocaram na sala de aula porque não tinha quem assumisse. Mas foi aí que eu comecei a gostar. E tem um professor, e aqui eu fecho essa resposta, tem um professor na faculdade que eu me inspirei muito nele. O nome dele é Simvaldo Gama. Cara, o cara dava uma aula de uma forma tão satisfatória. Imagina. E era tão... Você fazia pergunta, geralmente na faculdade, quando você faz pergunta, você é ignorado ou tratado mal. Esse cara não. Ele respondia para você, explicava com uma sutileza que você eu olhei assim, quando eu olhei o quadro do cara, eu disse, é isso que eu quero ser. E aí a confirmação veio quando eu cheguei na sala de aula. Com certeza, né? Professor, mas assim, dentro da sua vida, assim, agora, eu sei que o senhor já conquistou muitas coisas, com certeza. Mas qual que é o seu maior objetivo agora, como pessoa? Cara, meu maior objetivo como pessoa é ser uma pessoa melhor. Em geral. Eu hoje leio muito, eu falei para vocês que lia bastante livros de investimento e tal. Hoje eu leio muito livro e eu não tinha esse hábito da leitura, porque eu sou de exatas, cara. Eu não gostava de ler. Mas eu hoje tenho como objetivo ser uma pessoa melhor em sentido amplo. Como assim? Nas relações interpessoais, nas relações com os meus colegas de trabalho, nas relações com os meus familiares. E isso é a chave do sucesso. Porque se eu não consigo me relacionar bem com os meus colegas, como é que eu vou conseguir ser feliz se a maior parte do tempo eu estou no meu trabalho? A outra parte que eu não estou no meu trabalho, eu estou dormindo. Exatamente. Então, assim, hoje o meu objetivo, que
eu coloco como objetivo não é nem mais um objetivo financeiro, porque eu sou muito bem resolvido, sabe? Eu sou muito bem, sabe? Cara, aquilo que eu falei, a humildade, ela te dá uma falta de necessidade. E assim, você não tem muita necessidade, você se agrada, você se sente bem com pouca coisa, cara. Com pouca coisa. Isso. E a sociedade, de uma maneira geral, ela prega o contrário. Mas se você conseguir ser bem resolvido e ser satisfeito com aquilo que tem, e aí eu vou citar uma passagem bíblica, posso? Pode, claro, com certeza. Da hora. Sede fiel num pouco, que eu te colocarei no muito. O que significa isso? O que significa fidelidade? Significa que você precisa estar satisfeito com o que você tem, para que possa ser confiado outras coisas. Ei, repito, e você não vai fazer isso para conseguir outras coisas. Você vai fazer isso para se sentir bem com o que você tem. Você não vai sentir falta de nada. Não é porque não te falta nada, é porque você está bem com o que você tem. E aí, claro, vai vir outras oportunidades. Hoje eu tenho oportunidades que eu nunca imaginei na minha vida. Eu peço isso a Deus? Não, cara. Exato, então eu peço só que Ele possa me proporcionar essa sabedoria. Uma das coisas mais difíceis que existe, e eu fecho essa pergunta, essa resposta, é você perdoar. E as relações humanas, por isso que eu leio muito essa parte de relacionamento hoje. Elas o tempo todo exigem isso. O tempo todo elas exigem que nós estejamos dispostos a ouvir. E a ouvir e tentar compreender. Não só ouvir por ouvir. Porque muito bem, você pode até falar uma coisa, se desabafar para mim, e eu estar com o ouvido aqui e já fazendo julgamento. Ah, esse cara também, isso. Não, cara, é compreender. É se colocar no lugar do outro. E isso é muito difícil. Principalmente quando tocam no calo da gente, quando a gente se sente mal. Entendeu? Então, objetivo de vida, ser uma pessoa melhor. No sentido amplo. Não tem objetivo financeiro. Nesse sentido, tá? Mas no sentido de relação mesmo. Com certeza. Mas assim, professor, dentro desse ser melhor, o senhor acha que a ética em si está relacionada com isso? Com certeza, meu amigo. Com certeza. Cara, a ética, ela vai fazer com que você não queira para o outro aquilo que você não quer para si mesmo. Então, a partir do momento em que eu presto atenção na necessidade do outro, claro que é uma linha muito tênue, né? Ou seja, eu preciso de certa forma defender os meus interesses, mas eu preciso compreender os interesses do outro. Tem uma teoria um livro atualmente que eu estou lendo, que diz assim, os 7 hábitos das pessoas eficazes. E aí um dos hábitos é ganha-ganha. Eu não posso tomar uma decisão de tal forma que o meu colega vai perder e eu vou ganhar. Nem o contrário. Mas a maioria das coisas são assim. Por exemplo, as pessoas sempre querem vantagem. E a vantagem é ganha-perde. Você ganha, a pessoa perde. Ou então você se sente muito diminuto, uma pessoa, eu sou um coitadinho, não sei o quê, e aí, não, eu vou ceder. Aí você perde e a pessoa ganha. Não. A melhor negociação é ganha-ganha ou nada feito. Ou as duas partes ganham ou nada feito. E isso se aplica em diversas áreas da nossa vida. No dia a dia, no profissional, junto com a nossa família. Então precisamos ter essa prática. E isso a ética, né? Aí você coloca aí, mano, não tem mais o que... Foi mal. Então, professor, o senhor tem alguns bordões no meio da aula que eu acho muito legal isso. Tipo aquele lá, dê valor, dê valor. Dê valor. Eu acho muito massa isso. Onde é que o senhor, tipo assim, onde é que o senhor se inspirou para poder fazer esses bordões? Tá. Esse bordão de valor era um professor de português que eu tinha. Eu fiz um curso de português lá no CEPA, que era para você fazer redação, enfim. E aí esse professor ele usava esse bordão. E aí eu copiei. O outro bordão, porque a gente aprende com a vida, né? Tem até uma fala na natureza, né? Isso é física.
Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. É claro que quando eu falo de valor, eu coloco a minha maneira de ser, a minha maneira de agir. Tem um outro que eu falo assim, que é corta pra mim. Esse daí tem na TV. Né? Tem, Corta pra mim era um apresentador de um Era da Record, da parece. Record. Da Record, Ele né? faleceu, então, e eu dizia, corta pra mim. Então, assim, você está feliz, todo mundo está feliz hoje, no sentido de chamar a atenção de vocês para o lado positivo. Para o lado positivo, entendeu? Então, você sempre pode estar feliz. E por aí vai, né? No dia a dia, como eu falei, são 20 anos de sala de aula, então muita coisa a gente vai acumulando no dia a dia e vai colocando em prática. Mas o segredo é amar o que faz. Professor, outra pergunta para o senhor é como o senhor enxerga nós alunos dentro do ambiente escolar? Tipo assim, o senhor acha nós como se fosse segundos filhos do senhor, tipo assim, segundo patamar, como se fossem familiares. Aham. Tá. Como segundo filho, não. Segundo com filho, não. certeza, Não, com não tem certeza. como, Foi só um porque exemplo. eu já tenho filho demais e aí vai ficar meio É. complicado. Então, assim, mas eu enxergo, como eu falei, né? Assim que a gente sai da faculdade, que a gente entra, a gente vê aquilo lá, vê um aluno como uma obrigação. Uma pessoa que aprende, né? Não, eu sou obrigado a ensinar. E depois, quando você adquire maturidade, quando você adquire experiência, Você percebe. você começa a enxergar o outro. A gente tinha uma coordenadora aqui no Instituto, o nome dela é Patrícia Bossato. Ela me chamou uma vez para conversar, eu muito atribulado, tal, com o meu dia a dia, e aí ela chegou para mim e disse assim, Wellington, vem cá, vamos conversar. Conversando, ela chegou para mim e disse assim, Wellington, você sabia que você pode fazer muita coisa por muita gente? Cara, quando ela falou isso, a primeira pessoa que eu lembrei foram os meus alunos. E aí, né? Com certeza. eu lembrei que eu posso fazer a diferença na vida de muita gente. E quando ela me falou isso, cara, foi como se uma luz expandiu aqui, tipo, não tem aquele desenho que você, né, coloca... a lâmpadazinha. Sei. Eu disse, Eureka. cara... Aí eu comecei a passar a ver os meus alunos não mais como uma obrigação, e sim como uma pessoa, como um ser humano que eu posso fazer a diferença na vida deles. Melhor. E aí, consequentemente, usando a ética, a coerência, o respeito pelo próximo e sempre tentando ver além do que está sendo visto. Olhar que às vezes tem aluno que é um pouco mais comunicativo e de repente em determinado dia está um pouco mais calado. Inclusive na sala de vocês, eu vi um dia desse. Aí você chega lá e você fala, e aí, rapaz, tá tudo bem com você? Porque a gente sabe que o mundo de vocês é muito mais amplo do que isso aqui. Então tem coisas às vezes que afeta. Isso. São pessoas. Exato. Então tem coisas que às vezes afeta. E aí você ter esse olhar faz toda a diferença. Eu hoje, quando eu consigo fazer algo extra para o meu aluno, que eu consigo, sabe, trazer uma mudança de vida, de perspectiva de vida, cara, isso não tem preço. Isso vai além da minha profissão. Teve projetos que eu fiz, projeto de educação financeira, que teve uma aluna que a família toda passava por dificuldades financeiras. Eita. Cara, no final do curso, ela chegou para mim, professor, muito obrigado. Graças a você, hoje eu já tenho uma reserva. Algumas aulas, algumas conversas que eu tive com ela, olha, faz assim, faz um planejamento, faz uma planilha, você pode investir em contas digitais, se organiza. Cara, no final do semestre ela chegou para mim e disse isso. Professor, graças ao Senhor, eu hoje consigo ter uma reserva, hoje consigo, a minha família consegue ter uma vida melhor. Cara, isso não faz parte, né? E não faz parte do teu, da tua labuta. Eu tenho que ensinar a equação do primeiro grau, do segundo. Mas, não sei o quê. Como eu amo aquilo que eu faço, também, né? Eu preciso ir além das 4 linhas, né? Ou seja, do básico, da função. Com Isso, certeza. isso. Professor, mas assim, o senhor falou sobre o querer, né? Eu gostaria de entrar um pouquinho nesse afundo. Como com uma pessoa, o que o senhor recomenda para uma pessoa saber o que ela quer ser da vida, assim?
além das oportunidades? Cara, é difícil. Eu sei. Sabe por que é difícil? Porque eu vou Com voltar oportunidade, pro meu exemplo. Eu queria ser o quê? Porteiro. Um Foi. porteiro. Então, Uhum. às vezes, nós, por falta de maturidade, não sabemos o que queremos. E demora muito tempo pra gente saber o que quer. É, com certeza. E quando eu falo saber, é tipo assim, cara, é isso. Por isso que um conselho que eu posso dar não é você tentar descobrir o que você gostaria de ser. Se conheça. Conheça, conheça conheça você mesmo. Quais são os seus medos? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas limitações? Quais são os seus potenciais? E a partir daí, você vai se encontrando. Você vai se encontrar. E quando você se encontrar, pode ter certeza. Você vai saber o que você quer. É uma ideia muito massa, né? Poder dizer isso. Que você vai se conhecer, né? Aham. Eu gostaria que o senhor entrasse um pouquinho mais. Como é que o senhor se conheceu assim? O senhor, como que o senhor conseguiu entrar e perceber? Eu me conheci, eu desejo isso. Eu me conhecer mais ou menos assim. É. Quebrando a cara, Com certeza. errando, acertando. Na verdade, a gente erra mais do que acerta no dia a dia. E aí, uma das coisas que me ajudou e, de certa forma, foi o fechamento do que, tipo, cara, eu sou isso. Foi o ano passado, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, Sim. de autismo. Eita. Cara, eu comecei a olhar a vida de uma maneira tão diferente. E aí sim, Experiência, né? e aí sim, aí eu vou dizer pra você com toda convicção, eu me descobri. Aí foi quando eu comecei a ler, porque eu adquiri o hábito da leitura. Isso. Porque ele só dorme comigo, sentado, deitado com a cabecinha dele na minha perna. Então, ou eu ficava sem fazer nada, mexendo no celular, ou eu adquiri algum hábito. Então eu comecei a ler livros, porque é um impacto muito forte. É, com certeza. É um impacto muito forte. Mas aí, esse hábito da leitura fez com que eu me conhecesse. Né? Claro que não foi só isso, eu não posso resumir a isso, mas isso foi onde virou a chave. Eu era uma pessoa muito briguenta. Meus colegas podem comprovar isso aqui, né? Os meus colegas de trabalho. Eu era aquele cara que era sangue no olho, cara. Eu ia pra cima com tudo. Ou é ou não é e não sei o quê. Então, de certa forma, eu fazia muita loucura. Então eu me prejudicava demais. Por quê? Porque eu não me conhecia. Tá? Porque quando a gente se conhece, a gente sabe qual é a nossa limitação. Quando a gente se conhece, a gente sabe qual é o nosso lugar. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que precisa fazer. A vida, né? Na vida, não só no profissional. Cara, então de certa forma, Fora daquela bolha, né? e fura. E não só isso, mas você expande a sua mente de uma forma que você olha assim, cara, pra que arrumar tanto problema? Então, de certa forma, fazer que nem aqueles 300. Para de arrumar esses problemas, não tem necessidade. Tu já tem problema demais. Então, se conhecer facilita demais. Se conhecer facilita o seu dia a dia, né? A gente tem as nossas dificuldades e a gente tem que compreender uma coisa. Tem coisas que nós conseguimos fazer. E tem coisas que não conseguimos. E aí precisamos identificar aquelas que podemos e as que não podemos. As que podemos, a gente vai lá, que está no caso, no nosso ciclo de influência. A gente vai lá e tenta resolver, a gente tenta usar as ferramentas que temos para poder resolver. As que não, meu amigo, é você que precisa se readequar, se adaptar àquela realidade. Versátil, né? Exatamente, para poder viver bem. Porque você não vive bem só na bonança, só na tranquilidade. Porque a vida não é assim. Concorda comigo? Concordo, vida não é um morango. Não é. Nunca Então, foi. aí por isso que tem aquela frase que diz, né? Se a vida te der limões, faça. Limonada. É porque o limão deixou de existir? Não. É porque a fase azeda, ruim, deixou de existir? Não, cara. Tu se adaptou. Tu se transformou. Você pegou e fez algo novo, né?
o melhor que você aprimorou, podia. aprimorou. Exato, entendeu? Dentro de uma situação ruim, né? E dentro de uma situação ruim. Exato. Então, agora, aquilo que eu posso transformar, eu vou transformar. Com certeza. Por exemplo, eu tinha dificuldades, ainda tenho, de relações interpessoais. E aí, com o diagnóstico do meu filho, eu comecei a... Bom, eu acho que eu também tenho alguma coisa relacionada a esse negócio aí do autismo, não sei o quê, mas é muito leve. Mas é muito leve. Então, assim, eu meio que comecei a me conhecer. Cara, mas não é que tem muita coisa que é parecida? Eu vi até uma reportagem de uma atriz famosa, global, que eu tinha dificuldade assim. Ela relatando e eu me vendo no relato dela. Então, desse bicho, eu acho que eu sou. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar as minhas dificuldades. Aprimorar dentro dela. De aprimorar. Com certeza. Se você tem dificuldade em matemática, por que você vai deixar pra lá? Se você Não. pode melhorar. Se você pode melhorar. Com certeza. Tá dentro do seu ciclo de influência. Né? Então, como o senhor acabou entrando nesse negócio de livro, essas coisas, o senhor tem algum livro para recomendar para nós? Livro? Uhum. Cara, tem muitos. Mas o que me vem à mente é o que eu estou lendo atualmente, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. Né? Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes que existem. Eu não sei o nome do autor, é um autor inglês, é um livro muito antigo, mas qualquer livro que você lê que te ajude nas relações interpessoais vai fazer muita diferença na sua vida. Muita diferença, tá? Tem Como Falar Bem em Público, que também fala sobre as relações, Com certeza. né? Tem outros diversos livros que a gente poderia indicar. Muitos, né? Muitos. Mas nesse sentido, das relações Ser melhor, interpessoais, de ser melhor. Sim. É o objetivo que eu tenho hoje. Enfim, Valeu? professor, muito obrigado. Foi muito legal conseguir ter o senhor aqui. Foi muito uma honra, entende? E agora aqui a gente se encerra o nosso mais um podcast. E muito obrigado pela atenção. Valeu?